Bem, agora vamos fazer a mesma fórmula para calcular o resultado, né, aprovação, reprovação, recuperação do aluno, usando a função PROC-V, uma função de procura e referência, onde nós usaremos uma tabela para nos auxiliar a buscar uma informação, tá? E o resultado será praticamente o mesmo do uso da função C, só que nós vamos digitar um pouquinho menos. A função PROC-V permite fazer uma coisa parecida com a função C, só que digitando bem menos. Observando a tabela aqui que nós vamos usar como modelo, né, como referência para o nosso cálculo, vamos tentar entendê-la primeiro. Aqui, se eu olhar bem, eu pus assim, de 0 a 4,9, a situação do aluno é de reprovado. De 5 a 6,9, o aluno está em recuperação. E de 7 a 10, o aluno aprovado. Para essa função que nós vamos usar, a PROC-V, é interessante que demos um nome para essa tabela, até para facilitar na hora de nós digitarmos a função. Então, vamos para dar um nome para uma célula ou para uma faixa, nós selecionamos, posicionamos o mouse na caixa de nome e clicamos uma vez. Vamos dar o nome de critério, sem acento. Quando nós formos usar a palavra critério na fórmula, vamos usar sem acento também. A função PROC-V, ela possui os seguintes argumentos. PROC-V, abre parênteses. Nós temos aqui o valor procurado. Esses são os obrigatórios. Valor procurado, matriz tabela e número de índice coluna. O procurar intervalo é um argumento que não é obrigatório. Então, nesse momento, nós vamos usar. Vamos tentar entender primeiro os argumentos obrigatórios. Qual é o valor procurado? Como entender o que é o valor procurado? É o valor que nós vamos tomar como base para chegarmos ao nosso resultado. Nós queremos saber aqui o resultado se o aluno está reprovado, recuperação ou aprovado. E o valor, né, que nos vai permitir saber se o aluno está numa situação ou em outra é a nota, que está aqui na célula B4. Então, vamos clicar aqui na B4. Esse é o primeiro argumento, é o valor procurado. É o valor que será procurado dentro dessa tabela critério. Tá? Esse valor tem que estar numa dessa faixa de dados que nós temos aqui. Matriz tabela é o próximo argumento. Matriz tabela vai ser o nome que nós demos para essa nossa tabela aqui. Como eu havia dito antes, nós demos o nome para facilitar a digitação da nossa função. Então, é só digitar a palavra critério, foi o nome que foi dado, sem acento. Ok. E número de índice da coluna, como entender esse argumento? Nós vamos ver essa nossa tabelinha aqui, ela tem 3 colunas. O número de índice da primeira coluna é o número 1, da segunda coluna é o número 2 e da terceira coluna é o número 3. Nós temos que informar em qual dessas colunas está o valor que nós queremos transportar para o resultado. Se é o da coluna 1, da coluna 2, da coluna 3. Nesse nosso exemplo, nós vamos usar a coluna 3, onde tem as palavras reprovado, recuperação e aprovado. Basta digitar o número 3, é o número da coluna. Fechamos parênteses e Enter. Apareceu a palavra aprovado porque a nota 8 está entre 7 e 10. Nessa linha, ele pegou a terceira coluna da tabela critério e copiou para o local do resultado. Vamos copiar a fórmula e ver se realmente funcionou. O resultado é o mesmo que apareceu na função C que nós vimos anteriormente. O aluno tirou a nota 5. 5 está aqui, nessa linha. E o valor a ser copiado é a palavra recuperação. Vamos procurar um reprovado aqui embaixo.
4 entre 0 e 4,9, reprovado. Então é assim que a função PROC-V funciona. Ela procura um valor da nossa tabela, numa tabela auxiliar, e copia o resultado de uma das colunas da tabela auxiliar como resultado da função. E aqui termina a nossa aula sobre a função C, o primeiro capítulo, e a função PROC-V,